Fala, terceiro ano, tudo bem com vocês? Pessoal, ó, é para encerrar, hein? Vamos encerrar o nosso caderno do primeiro bimestre com a aula 18, que é a aula de exercícios para o movimento circular uniformemente variado e também para aquela questão de transmissão de movimentos, acoplamentos e tal. É uma aula bem legalzinha, tá? Bem divertidinha, mas como ela exige alguns desenhos, principalmente na questão 3 e 4, eu vou começar por elas. Pô, professor, não vai estragar a aula se não começar pelo 1 e a 2? Não, não vai. Tá? Os exercícios eles são basicamente bastante independentes um do outro. Teria problema se eu botasse a 2 na frente da 1 e tal, daí ia dar um BOzinho. Mas aqui, por enquanto, é bastante tranquilo. Então, ó, vamos fazer o exercício 3 e o exercício 4. Aqui eu botei aquela equação que salva a gente em todos os momentos. Eu mandei botar no post-it, hein? E vamos fazer esses exercícios, é bastante tranquilo, tá? Bom, vamos lá, começar pela 3, o exercício da FUVEST, tá? O cara que talvez fez esse exercício e não estava muito bem da vida e ele deu uma sacaneada, porque olha como é que ele colocou. Um disco de raio R gira com velocidade angular ômega constante. Ok. Na borda do disco está presa uma placa fina de material facilmente perfurável. Então o desenho que está aí no teu livro, eu coloquei ele aqui, tá? Você tem uma roda aqui de raio Rzinho, tá? Ela está girando com a velocidade angular ômega e aqui eu tenho uma plaquinha, um papelzinho e tal, tá? Esse papelzinho é facilmente perfurável, como falou o enunciado. O projétil é disparado com velocidade V, então aqui a gente tem uma bala, né, disparado com velocidade V, minúsculo, em direção ao eixo do disco, conforme mostra a figura, e fura a placa no ponto A. Enquanto o projétil prossegue sua trajetória sobre o disco, a placa gira meia circunferência. Espera aí que esse negócio é importante, tá? De forma que o projétil atravesse mais uma vez o mesmo orifício que havia perfurado. Considere a velocidade do projétil constante em sua trajetória retilínea, ainda bem. Ele pede qual é o módulo da velocidade V do projétil. Então, olha só que bizarro, cara. Eu tenho aqui esse disco girando. Esse disco tem essa estrutura aqui, esse material facilmente perfurável. Eu venho aqui e dou um tiro. Esse tiro, essa bala, ela sai com uma velocidade V que ele coloca lá, tá certo? Uma velocidade V. Ela vem perfurar e continua o caminho dela passando aqui por dentro do disco. Só que o disco ele continua girando, ele gira meia circunferência. Então ele gira isso aqui de modo com que esse material perfurável que estava aqui volte aqui para trás e a bala passe de novo pelo meu buraco. Então olha só que exercício medonho. Ele pede para você a velocidade da bala, tá? Considerando todas as informações que o problema te dá. Pessoal, velocidade linear da bala. Lembra como é que a gente calcula a velocidade linear? O professor não lembra. Pô, então aqui eu coloquei a sequência de equações que facilita a nossa vida. Lembra que a velocidade linear é ΔS sobre ΔT, mas também pode ser encarada como 2πr sobre t, mas também pode ser encarada como 2πrf, mas também pode ser encarada como ômega vezes r. Essa equação diz que ela era importante. Só que além de dizer que ela era importante, eu mandei você colar post-it. Quando eu digo para você colar post-it é que ela não é só importante. Ela é muito importante, tá? Então, essa equação tem que estar lá. Bom, só de olhar você percebe que a velocidade linear dessa bala pode ser calculada como o quê? Professora, mais simples. ΔS sobre ΔT. Ótimo, vamos usar essa. Tem várias formas de você fazer esse exercício. Eu vou fazer dessa aqui. Bom, para a gente calcular essa velocidade, a gente precisa pensar em quanto que ela anda. E como essa velocidade é constante, vamos pensar o seguinte. Quanto que ela anda para atravessar a primeira vez por essa superfície facilmente perfurável e passar de novo? Você concorda comigo que ela percorre o diâmetro dessa circunferência? Concordo, professor. Ou seja, ela percorre R mais R. Ela percorre um ΔS de, professor, essa é fácil, 2R. Ele está chamando o raio de R minúsculo, então é 2R. Divididos por ΔT. Professor, o ΔT é um problema. Quanto será que é o tempo que ele demora para sair daqui e chegar aqui? Cara, você vai lembrar de uma equação. Essa equação não está aqui, mas é importante também. Lembra que o período é ΔT dividido por N. Eu lembro dessa equação, professor, é muito importante. Você falou, falei, né? Ou seja, o período, que é aquele tempo que ele demora para percorrer uma volta, é igual ao tempo, tá, que eu estou contando no cronômetro, divididos pelo número de repetições que ele deu. Isso significa que o ΔT é igual ao período vezes N. N sendo o número de repetições. No enunciado do problema ele não fala que ele andou meia circunferência para a bala chegar num ponto e sair do outro lado? Sim, meia circunferência
significa que esse n vale meio, 0,5. Então, ó, o ΔT é meio vezes o período, o T maiúsculo, tá? Então essa equação é importante também, tá? O ΔT é meio vezes o período. Só que é o seguinte, outra equação que você também tem que lembrar. Ômega, que é a velocidade angular, é 2π dividido pelo período. Trocando de lugar o T com o ômega aqui, olha o que eu tenho. O T é igual a 2π sobre ômega, 2π sobre a velocidade angular. Tá? Essa equaçãozinha não está aqui em cima explicitamente, tá? Ela está implicitamente aqui. Tá? Basicamente ela ocorre se você cortar esse R com esse R, o ômega fica 2π sobre T. Ômega é igual a 2π sobre T. Tá? Mas se você quiser escrever toda essa sequência de equações agora para ômega, fique à vontade, é teu dever de casa. Tá? Então, ó, o T é 2π sobre ômega. E então o ΔT que eu tinha aqui vai ser meio que multiplica o T, que é 2π sobre ômega. Observa uma coisa, o 2 vai embora com o 2, então eu vou ficar aqui, o ΔT é π sobre ômega. O ΔT é π sobre ômega, π sobre a velocidade angular. Com isso, o ΔT que eu estava atrás aqui é π sobre ômega. Com isso, agora é só fazer a conta, né? Então, você sabe que dividir por uma fração é conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, ao invés de dividir por π sobre ômega, eu vou multiplicar por ômega sobre π. Então, eu vou ficar com 2R ômega sobre π. E essa aqui, por incrível que pareça, é a resposta para a velocidade linear dessa bala. A velocidade linear da bala, correspondente às grandezas relacionadas ao movimento circular desse disco, é 2R ômega sobre, tá certo? Essa aí era uma questão aberta, né? Em questões abertas você sempre precisa escrever relativos às grandezas que ele te dá no enunciado. Observa que ômega ele te deu no enunciado, velocidade angular do disco, o Rzinho é o raio do disco que te deu no enunciado, e o π é o π, né? Então, e o 2 é o 2. Então, tá sossegado, essa aí é a nossa resposta. Beleza? Podemos passar para 3, pessoal? Tá sossegado? Muito bem. Aliás, para 4. Essa foi a 3. Então, vamos lá. A 4 é uma questão de acoplamento bem sossegada também. Só que ela é muito importante porque ela cai bastante. Ela despenca em vestibular. Então, eu já fiz parte, eu não ia desenhar a bicicleta inteira, né? Por favor. Eu desenhei só a parte que interessa pra gente, que é a roda, a catraca e a coroa da bicicleta. Eu sei que tem gente que anda em bicicleta aí na sala, hein? Não vou falar quem, vocês sabem, mas eu sei que tem gente que, pô, toda hora tá na rua andando de bicicleta. Então vamos lá, exercício 4, vamos pronunciar. A bicicleta da figura a seguir desloca-se com velocidade constante de 30 metros por segundo, que é a velocidade de um ponto na periferia do pneu traseiro e de um ponto na periferia do pneu dianteiro. Ou seja, esses 30 metros por segundo que ele fala no enunciado são esses 30 metros por segundo. A periferia é a borda. Então, ó, esses 30 metros por segundo está na borda da circunferência, está na borda do pneu da roda, ok? Ele pede para determinar a frequência em hertz com que o ciclista deve estar pedalando. Então, com o ciclista aqui, pedalandinho, a gente quer saber qual que é a frequência com que ele está pedalando. A frequência com que o ciclista está pedalando é a frequência do quê? De C. É a frequência da coroa, tá certo? Então, é a frequência de C que a gente está atrás. Bom, como é que a gente vai fazer essa questão? Eu já coletei algumas das informações que estão lá no teu desenho aqui do lado. Observa que o raio de A, que é a roda, ali na verdade o exercício ele te dá o diâmetro, ele diz que é 75 centímetros. Eu coletei o raio, tá? Ou seja, peguei esse diâmetro e dividi por 2 e passei para metro. Então 75 centímetros, que ele está te dando de diâmetro, é 0,75 divididos por 2 metros. Esse é o raio de A, veja se concorda comigo. A mesma coisa é para B, que é a nossa catraca. Ali ele diz que é 15 centímetros o diâmetro. Então o raio é 15 divididos por 2, isso em centímetros. Passando para metro, é 0,15 divididos por 2 metros, esse é o raio de B. A mesma coisa vale para coroa. Ele te diz lá que o diâmetro é 30 centímetros. Então o raio é metade disso, é 30 divididos por 2. Passando para metro, 0,30 divididos por 2 metros é o raio de C. Ah, mas eu posso efetuar essa conta? Pode, só que vai ser uma continha meio chata, né? Ó, 0,75 por 2, 0,15 por 2, 0,30 até vai, tá? Mas vamos manter assim, não tem problema nenhum, dá para fazer a conta sossegada.
Pessoal, o que eu quero que você observe no teu desenho é que A e B, eles não estão ligados pelo mesmo eixo. Estão ligados pelo mesmo eixo, professor. O centro aqui está girando, ele gira B e gira A junto. Então esse daí, entre A e B, é o primeiro tipo de acoplamento que a gente tinha. O tipo de acoplamento de eixo comum ou coaxial. Se você for olhar aí no teu caderno, você vai ver o seguinte, que o ômega A é igual ao ômega B, ou seja, as velocidades angulares são iguais, é isso que está escrito no teu caderno, e é isso que acontece aqui. Eu quero que você lembre de uma coisa, ó, a velocidade linear não era ômega vezes R? Professor, era ômega vezes R. Então, ômega vai ser a velocidade linear dividido pelo raio. Isso aqui eu vou escrever para A, tá certo? Vamos catar o ômega do B. Então, ó, a velocidade linear de A dividido pelo raio de A é igual a ômega B, tá? Vamos achar esse ômega B, ele vai ser importante pra gente. Mais uma vez, assim como no exercício anterior, esse aqui tem várias formas de você fazer, tá? Então, não tente se prender nisso aqui. Entenda, mas tenta fazer de formas alternativas, você tem que chegar no mesmo resultado. Lógico, né? Tem um resultado só. Mas vamos lá. Pessoal, quanto que vale ômega B? Ômega B vai ser a velocidade de A, que eu tenho que vale 30 metros por segundo na periferia, certo? A velocidade linear, dividido pelo raio de A, 0,75 sobre 2 metros, tá? Então, ó, 0,75 sobre 2. A hora que você for efetuar essa conta, como está tudo dentro das unidades do Sistema Internacional, que está em metro por segundo, aqui está em metro, eu já vou expor direto a resposta para você, vai dar 80 radianos por segundo. Tenta fazer a conta, tá? A gente está com o tempo meio estouradão aqui. Então, ó, a velocidade angular de B é 80 radiano por segundo, tá certo? Faz essa conta, efetua segundo, então vai ficar 60 dividido por 0,75. 0,75 dá para você escrever como 75 sobre 100, fazer essa conta bonitinha e tal, faz aí do teu jeito, você vai chegar em 80 radiano por segundo. Essa aqui é a velocidade angular de B. Esse B está girando com determinada velocidade angular, ômega B, e a gente já sabe quanto é que vai. Esse movimento de B vai ser transmitido para C. O C ele vai começar a andar, vai se deslocar, vai fazer uma rotação com velocidade angular ômega C, tá certo? Ele vai transmitir esse movimento. Entre B e C a gente tem outro tipo de acoplamento, que é o acoplamento por correia dentada, que está girando aqui, propiciando essa transmissão de movimento entre B e C. No caso da correia, você vai olhar aí no teu caderno e você vai ver que a velocidade de B tem que ser igual à velocidade de C, as velocidades lineares. Então, VB é igual a VC. Lembra do seguinte, a velocidade linear é igual a, ó, velocidade linear é ômega vezes R. Então, para B, eu vou escrever ômega B vezes RB. Lembra quem que a gente quer no problema? Professor, era a frequência de C, não era a frequência com que o carinha ele está girando aqui essa nossa coroa? Sim, é essa frequência que a gente quer. Então, para escrever a velocidade de C, lembra que a gente pode usar 2πrf. Vai ficar, então, 2πr de C, e aqui a nossa incógnita, f de C, a frequência de C. Daí é só fazer conta, você vai chegar na resposta. Então, ó, o ômega de B a gente acabou de descobrir, 80 radiano por segundo. 80 vezes o raio de B, 0,15 dividido por 2, isso está em metro. Então, ó, 0,15 dividido por 2, igual, o 2 é o 2, o π é o π. O raio de C é 0,30 dividido por 2. Então, 0,30 divididos por 2, vezes a frequência de C. Dá para fazer uma série de simplificações aqui, né? O 2 do denominador vai embora com o 2 do denominador. 0,15 e 0,30, um é o dobro do outro, né? Aqui eu corto e vou ficar com 2. Então, observa que eu vou ficar com 80 igual a 2 vezes 2 dá 4, 4π vezes a frequência de C. A hora que eu faço essa continha, você vai chegar num resultado meio feio, mas é isso mesmo, que a frequência de C é 80 dividido por 4 é 20, o π que está multiplicando passa dividindo. Então, a resposta para a frequência de C é 20 sobre π Hz. 20 sobre π Hz. Essa é a resposta do teu problema.
mais uma vez um problema aberto, né? Mas esse aí não tem problema, porque parece que você está dependente de alguma incógnita, mas π não é incógnita, π é 3,14, então realmente você chegou aqui num número, pode escrever a resposta assim tranquilamente. Tá? Esse tipo de exercício cai bastante. Então o que você precisa fazer? Você precisa tomar 2 a 2 os acoplamentos. A gente viu que entre A e B era aquele acoplamento coaxial de eixo comum. Então a gente sabe que ômega A é igual a ômega B. E entre B e C eu tenho um acoplamento por engrenagem. A gente sabe que a velocidade de B linear é igual à velocidade de C também linear. Com isso a gente foi fazendo aqui a nossa algebreira até chegar numa resposta 20 sobre π Hz. É uma resposta bastante respeitável.